Bom, boa noite a todos. Estamos novamente aqui para desejar que todos sejam bem-vindos. Nós estamos hoje na 7ª live da série Campeões do Ranking da Abras de 2020, onde duas empresas das 20 maiores que compõem o setor estamos reunidos para compartilhar conhecimentos, aprendizados, conhecer um pouquinho a história de cada um, num papo sempre descontraído. E eu sempre começo aqui, presidente, tomando aqui o meu café, para que a gente possa aí dar início, né? E, aliás, eu até trouxe um biscoitinho depois para mim também aqui dar continuidade. Mas nós estamos aqui na sede da Abras, mantendo aí todos os protocolos de segurança, mantendo o distanciamento, e também, presidente, todas as nossas 27 associações estaduais estão aqui reunidas com a gente, conectadas com a gente. E eu estava fazendo um balanço antes de chegar aqui no nosso estúdio, né? Estúdio que nós montamos aqui para fazer a live. E hoje, somando aí todas as participações, nós devemos ultrapassar 6.000 pessoas que tiveram com a gente nessas 7 lives. Hoje, ao final das 7 lives, nós devemos chegar a 7.000 pessoas que estiveram com a gente conectados. Eu acho que isso é um número bastante relevante e depois vamos comemorar aí no final, né? Mas na live de hoje também nós contamos com os nossos parceiros, a Nestlé, né, que eu já aqueci o meu café aqui, e também nós temos hoje a Infoprice. A Infoprice, inclusive, está trazendo uma novidade aqui para a gente, uma tecnologia, para que as pessoas que estiverem assistindo com a gente aqui, ela pode se conectar. Assim que eu passar a vinheta, ela vai poder se conectar e se beneficiar dessa tecnologia, dessa ferramenta, que é uma ferramenta de acompanhamento de preço. Então, eu vou chamar a vinheta exatamente para a gente conhecer um pouco daquilo que nós estamos falando e que durante esse período, né, que se acessar, durante um mês, durante 30 dias, vai ter acesso ao painel simultâneo de preço, totalmente gratuito, onde você pode conhecer os preços a nível nacional em tempo real. Então, vamos lá com a vinheta para a gente poder garantir o acesso a todos que estão assistindo a partir de agora. Então, só chegar a vinheta aí. Então, você pode garantir o seu acesso apontando, nesse momento, a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela, do meu lado esquerdo, ou acessando o link que está abaixo da tela e vai estar durante toda a transmissão. E quem vai estar com a gente um pouco adiante aqui é o Paulo, que é o CEO da Infoprice, e ele vai trazer aí um pouco mais de novidade para a gente sobre isso, né? E então, para dar início agora, vamos conhecer as duas empresas que estão com a gente, que é a Líder, né, Grupo Líder lá do Pará, e também a CSD aí do Paraná. Então, quero chamar aí as vinhetas para que a gente conheça um pouco o número das empresas, para aquecer aí o nosso bate-papo em seguida com o presidente Sanzov e o vice-presidente Galassi. Então, vamos conhecer as duas empresas que estão com a gente agora. Agora o CSD. Conhecendo já as empresas e os números, queria agora chamar o presidente Sanzovo e o vice-presidente Galassi para dar boas-vindas e já iniciar, presidente e vice-presidente Galassi, esse papo gostoso que nós sempre fazemos aí às quintas-feiras e hoje fazendo aí a quarta-feira.
Vamos lá, com o senhor, presidente. Ok, Márcio, obrigado. Boa noite a todas e a todos. Sem dúvida, mais um momento importante de conhecimento, de compartilhamento, né? Dessa 7ª edição das nossas lives com os nossos campeões do ranking. Saudar e agradecer os nossos convidados, né? Que aceitaram participar e compartilhar o seu conhecimento com todos os colegas supermercadistas e todos que nos assistem, né? Hoje nós temos aqui o João Augusto, né? João, seja bem-vindo, leve um abraço para o seu pai, o Oscar, né? E obrigado aí por aceitar. E temos o Tiago Lima, da CSD também. Obrigado, Tiago, por aceitar, né? Esse convite. Sejam bem-vindos. E na pessoa do nosso vice-presidente Galassi, saudar aí todos os nossos presidentes das estaduais, todos os vice-presidentes da Abras, todos os supermercadistas e também os seus colaboradores que estão nos assistindo. Na pessoa do nosso superintendente Márcio Mira, saudar aí a nossa equipe da Abras, que tem se empenhado bastante para realizar essas lives, e também agradecer e saudar os nossos patrocinadores, né? Representando aí a Nestlé, o Alexandre Fernandes e o Igor Gomes, gerentes de vendas, e o nosso patrocinador, a Infoprice, na pessoa do Paulo Garcia, né? Sejam todos muito bem-vindos a esta grande oportunidade de aprender e ouvir aí os causos das empresas, os cases, né? Nesse bate-papo gostoso que a gente tem feito aqui nesses momentos tão importantes. Galassi, com você para as suas saudações. Boa noite, presidente. Boa noite, meus amigos, a todos que estão nos assistindo, a todos os nossos convidados. É uma honra estar aqui novamente, presidente. Estamos aí na 7ª live e eu queria mandar um abraço para o Márcio e para toda a equipe Abras que dá todo esse suporte para que nós possamos fazer esse bate-papo. É com você, presidente. Ok, vamos iniciar então essa conversa e vou fazer a primeira pergunta para o João Augusto, do líder, né, João? Vocês têm uma história linda aí da empresa, uma história pitoresca, maravilhosa, de um lugar lindo também, né? Desse nosso Brasilzão aí, né? Aí em Belém do Pará. Então, conta um pouco para nós como é que foi a história dessa empresa, que envolve aí o vô, o pai e você também, né? A sua ascensão aí na empresa, toda a sua trajetória. Conta para a gente aí, que é uma história muito legal. Olá, boa noite a todos. Presidente Sanzovo, obrigado pelo convite. É uma alegria estar participando com todos vocês. Um grande abraço aqui de todos os paraenses do nosso calor amazônico, né? O Grupo Líder é uma empresa familiar que tem também aquela história que todo empresário tem. Todo empresário tem sempre uma história de luta, de dificuldades e de vitórias, de conquistas. A nossa empresa é uma empresa do interior do Pará, numa região chamada Igarapé-Miri. Meus pais, meu avô fundaram ela em 1963, né? E é muito interessante que a primeira definição do contrato social daquela época, que ainda era manuscrito, era que o objetivo e o dever dos sócios eram trabalhar para o engrandecimento da empresa. Então, isso envolveu o espírito da nossa empresa nesse sentido. Então, nesses mais de 50 anos, né, nesses 56, 57 anos, o líder tem crescido e investido continuamente na melhoria dos seus processos, né? O nosso objetivo é oferecer um varejo de qualidade, um varejo também multicanal. Nosso faturamento ele não se concentra apenas nos supermercados. A área de alimentos representa 53%, e nós temos aí 40% que é da nossa área de lojas e departamentos, mas também nós temos também uma parte que é da área de material de construção, trabalhamos também com móveis, enfim. Nós temos o supermercado como a grande âncora, mas também temos todos o setor de serviços que a gente oferece junto. Então, nós viemos para Belém na década de 70, começamos com uma pequena loja e ela foi crescendo.
Hoje já temos mais de 20 lojas na área de supermercado e 17 na área de magazines, né? Somos uma empresa que é fundadora da ASPAS, da nossa Associação Paraense de Supermercados, aqui em 1975, né? E desde lá participamos, nós gostamos da vida associativista, acreditamos mais no nós do que no eu. O plural é que nós acreditamos que é o grande gerador de desenvolvimento para o Brasil e para todos nós, né? E estamos aqui para contribuir, que tudo que for necessário para que o setor supermercadista possa se desenvolver, crescer e ajudando todo o Brasil. Legal, João. Tá, tem uma parte aí que eu estava dando uma lida, achei interessante, com tanta água que vocês têm, aí vocês também vendiam coisas num barco, aí tinha uma história de um barco aí no meio, não tinha? No início? Exatamente, porque quando meu avô com meu pai começaram, eles começaram no regatão. O regatão consiste em um barco que leva as mercadorias e vai vendendo para os ribeirinhos. Os ribeirinhos são pessoas que moram à beira do rio, né? Então, a primeira fase da nossa empresa foram como regatão. Nesse regatão, foi o período também em que no Pará surgiram os grandes projetos, né? Como o caso da Tucuruí, da hidrelétrica de Tucuruí, e em seguida o asfaltamento da Belém-Brasília, da BR-010. É interessante lembrar que até antes, na década de 60, por volta até de 1950, na década de 50, o Pará, como o Maranhão, era abastecido exclusivamente por navios. Ou era navio ou era avião, né? E quando surge, então, a Belém-Brasília, há uma integração nesses dois Brasis que a gente vive. Que a gente vive um Brasil do Sul e um Brasil do Norte. E a partir da BR-010, a Belém-Brasília, há, então, essa integração. E foi o motivo que levou meus pais a virem desse interior para criar um atacado, um centro de distribuição. Mas quando experimentamos o varejo, e o varejo é como se fosse uma cachaça, alguma coisa que vicia, nos apaixonamos pelo varejo e estamos aqui como profissionais desse setor. Se fizer uma analogia dos rios com os canais da tecnologia da internet, é o aquacommerce aí que vocês começaram aí. É verdade, porque aqui no Pará, as nossas ruas são os rios, né? Aqui tem uma música famosa, que é Esse Rio é Minha Rua, né? que cantava a Fafá de Belém. E é a pura verdade, né? É uma cidade que, do meu ponto de vista, ainda é pobre, tem muito a crescer. Um estado que, ao contrário, tem crescido muito. Antes da pandemia, no ano de 2019, o estado do Pará teve um crescimento de 9% do seu PIB, com grandes investimentos. Nós temos aqui agora o investimento no chamado Arco Norte, que é dos portos da Amazônia, a BR-163, que interliga todo o Mato Grosso para os portos de Miritituba e Santarém, em Irituba. Temos também as questões das hidrelétricas. É uma fronteira de franco crescimento do Pará. Com certeza. Galassi, com você agora para a sua pergunta. Que bacana essa história, hein? Thiago Donald, tudo bem, querido? Primeiro, queria mandar uma boa noite para a família Cardoso, família Nagaroli, para o fundo de investimento que está aí com vocês, essa empresa extremamente profissionalizada e que traz à frente aí um jovem na área de marketing aí que tem uma história muito bacana, que eu gostaria tanto de ouvir um pouco da história do CSD, como a sua história. E queria aproveitar e mandar um abraço para o Carlos Cardoso e para todos os colaboradores da CSD. Vamos lá, Thiagão. Boa noite a todos aí, também obrigado pelo espaço, um prazer estar aqui compartilhando com vocês. A minha história tem que ser explicada porque o sotaque não bate com a região que eu represento, né? Então, falar um pouquinho da CSD. A CSD é uma empresa, uma companhia hoje, com 10 anos de existência, que nasceu da fusão de duas redes de supermercado regionais de Maringá, com sede em Maringá, aqui no Paraná, no interior do Paraná. Então, duas redes que eram concorrentes, mas muito próximas, se uniram aí para juntar forças, para trazer desenvolvimento também para a rede. E depois, posteriormente, surgiu aí o interesse e a provocação do fundo de investimento, o Actis, logo em 2010, que foi o ano de surgimento, e a empresa começou a se destacar nos
diversos rankings aí da Abras de crescimento e de também ganho de posição, né? Então, em 2014, ela era uma rede que trabalhava muito focada no interior do Paraná, mas tinha já algumas lojas no interior de São Paulo, e em 2014, a CSD adquiriu uma rede, Amigão Supermercados, que é do interior de São Paulo, com sede em Lins, já tinha algumas lojas, e decidiu reestruturar a questão de marcas e de atuação de suas marcas. Então, hoje nós temos 3 marcas de supermercados, que é o supermercado Cidade Canção. Cidade Canção, que é um nome peculiar, mas é uma homenagem à própria cidade de Maringá. Maringá é conhecida como Cidade Canção, localmente, então é um nome de muita referência regional, que cresceu e abraçou todas as lojas do Paraná. O Amigão, como já era uma marca desenvolvida em São Paulo, ele abraçou, tinha algumas marcas, lojas Cidade Canção lá, foram transformadas em Amigão, e hoje o Amigão é a única bandeira que a gente trabalha de supermercado no estado de São Paulo. E São Francisco, que é uma marca original também da fusão, que se juntaram 2 supermercados, era o São Francisco Cidade Canção. O São Francisco, ele tinha uma loja no Mato Grosso do Sul, que é a nossa terceira UF aí de trabalho, e permaneceu. Hoje a gente expandiu essa marca, tem mais lojas com o nome São Francisco, em Três Lagoas, a outra loja, e a gente trabalha regionalmente, né, com a marca aí, com o desenvolvimento dessas marcas e dessas bandeiras. E no nosso processo também de desenvolvimento de negócio, a gente lançou em 2018 uma 4ª marca, que é o Estoque Atacadista, é nossa bandeira de atacarejo. Nós viemos há 2 anos experimentando o formato, azeitando os processos e conhecendo as negociações e as parcerias possíveis. Então, inicialmente não foi construído mesmo uma loja, a gente transformou 2 lojas com potencial em atacarejo, e agora a gente está num processo de expansão com mais uma loja que a gente já abriu e uma outra loja aí que está vindo a curto prazo para a inauguração, né? Que já é pública, já pode ser divulgada. Então, é uma bandeira, é uma companhia que vem crescendo muito, vem se desenvolvendo, e eu sou sergipano, né? Eu nasci em Aracaju e caí nas garras do varejo em 2006, quando eu entrei no G Barbosa, que é uma bandeira muito forte lá no Nordeste, né? Ela tinha sede em Aracaju, de origem sergipana, chegou a também ter boa representatividade no ranking nacional, e entrei eu sou formado em publicidade e era responsável por uma área de marketing de um ramo de serviços. Fui convidado para entrar, para cuidar da publicidade do G Barbosa, que já era um grande anunciante. Foi um desafio bacana e que me sugou, né, aí para o ramo do varejo. Fazem aí 14 anos que eu estou no ramo. Logo depois da minha entrada, o Cencosud, que é a bandeira aí, a companhia chilena, adquiriu o G Barbosa, né, num processo lá em 2007. Então, nós tivemos muita oportunidade, o Cencosud fez um desenvolvimento, uma chegada no Brasil com muita potência. Isso trouxe muita oportunidade para todos que faziam parte, já que a política deles foi respeitar bastante a equipe que fazia parte do time. Então, eu fui crescendo dentro da companhia, assumindo mais responsabilidades, até ter um papel nacional de curto período em São Paulo, que eu era responsável por todas as bandeiras de marketing da companhia, e depois, numa decisão de descentralização, de reorganização da companhia, eu estava no Nordeste, cuidando das bandeiras do Nordeste, que é o G Barbosa, Perini e Mercantil, que são 3 bandeiras de formatos diferentes, e surgiu a oportunidade, a discussão com a companhia sul-americana, de desenvolver um trabalho mais completo, mais complexo, né,
no meu papel de marketing, que era desenvolver o CRM, desenvolver o e-commerce também, além de construir a área e consolidar a área de marketing dentro da empresa, porque a companhia ela tinha feito um trabalho muito concentrado de desenvolvimento no estrutural, comercial, financeiro, tecnologia, e em 2017 a gente começou um trabalho de estruturação mais robusta de marketing, e esse convite me atraiu bastante, as promessas que a gente discutiu, os desafios que a gente discutiu foram bem desafiadores, e tudo vem se concretizando, a empresa vem patrocinando, vem desenvolvendo todas as apostas, tudo que ela acredita realmente, e essa mudança de ares, né, foi uma decisão bacana, e hoje eu tenho mais sergipano aqui, já que eu trouxe minha família também, mas estamos aqui estabilizados, bem adaptados, e principalmente aqui realizando muito dos planos que a gente objetivou e do desafio aqui que a companhia tem colocado na nossa mesa. Né? Muito bem, parabéns. Aproveito para mandar um abraço para os nossos amigos de Sergipe. E, inclusive, viu, João, só pegando esse gancho aí, né, que o Thiago comentou a frase, né, ele caiu nas garras do varejo, né, e é muito interessante que hoje pela manhã eu passei uma mensagem para o João de um depoimento de uma pessoa lá no LinkedIn que trabalha no varejo, né, e falando do amor que ele tem pelo varejo e como isso é contagiante o varejo, né? Todos vão acabando, quem entra realmente não sai e acaba se apaixonando por isso. Como minha mãe fala, o varejo é amor. Vamos lá, Jones. Eu gosto mais do que o João Augusto falou, é cachaça, viu? Vamos lá, Márcio, é com você agora. Bom, de novo aqui na sede da Abras em São Paulo. Presidente, estamos realmente conectados aí com as nossas 27 associações estaduais, né? E nós vamos agora convidar a Nestlé para fazer parte aí agora desse bate-papo legal. Mas antes disso, eu queria chamar um vídeo. A Nestlé está com várias novidades, eu acho que era importante a gente conhecer um pouquinho o vídeo. E aí depois, então, eu vou chamar aí os representantes da Nestlé para a gente continuar esse bate-papo. Então, vamos lá com o vídeo da Nestlé. Então, esse é o cheirinho do café que eu estou tomando aqui. Vocês viram, e agora o vídeo. Nestlé traz grandes novidades e ativações para impulsionar o terceiro trimestre de 2020. Negresco traz mais um sabor de recheado coberto, o Triple Shock. Bono também vem com novidades. Agora, seu tradicional e amado sabor doce de leite também na versão coberto. Passatempo se junta com duas das marcas mais amadas de chocolates. Os sabores Kit Kat, limão e morango retornam após os sucessos de seus lançamentos em 2018. Kit Kat traz o conceito Gold, que é o chocolate branco caramelizado. E agora, Ninho Origem Vegetal está disponível também na versão em pó. As novidades não param por aí. Vem aí a inovação Molico Origem Vegetal. Creme de leite Nestlé inova e lança o creme de leite Nestlé levíssimo. Vem aí também o creme de leite extra cremoso. Creme de leite não para de inovar e apresenta sua nova linha de patês. Maggi traz o caldo em pó legumes. Em cremes, duas grandes novidades. Nestlé Health Science inova e traz para o mercado Nutrem Sênior Zero Lactose. Novo Nutrem Sopa. Novo Mucilon Aveia, Trigo e Leite. A marca Neslac será pioneira, trazendo Neslac Comfort Zero Lactose. Novo Nan Supreme com 2 HMOs estruturalmente idênticos ao leite materno. E Nestogeno Espessar, com uma fórmula especial que diminui a regurgitação. Novo Nescau 175 gramas. Traremos duas marcas importantes de chocolates, Sensação e Alpino.
Vem aí Nescau All Natural, o primeiro Nescau orgânico do Brasil. Viu só? São muitos lançamentos para vencermos no ponto de venda. Vamos juntos! Bom, agora eu queria convidar, então, os nossos representantes aí da Nestlé, os gerentes que atendem aí tanto o líder como também a CSD, que é o Alexandre Fernandes e o Igor Gomes. Então, Igor e Alexandre, queria já convidá-los para que vocês já iniciem, então, esse bate-papo aí, e dando continuidade aí nesses aprendizados aí. E que eu sempre fico pensando, caramba, tantos aprendizados tantos conhecimentos, eu fico pensando, acho que no final disso eu vou escrever um livro, porque ao fim dessas lives, presidente, a gente vai estar formado e doutorado aí com todos esses conhecimentos e experiência. Com você aí, Alexandre e Igor. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade da Abras em estarmos juntos aqui trocando esses conhecimentos, né? Queria cumprimentar aqui os nossos homenageados, o Grupo Líder e o Grupo CSD, aqui representados pelo João Augusto e pelo Tiago Lima, o nosso presidente e vice-presidente da Abras, o Sanzovo e o Galassi, e todo o público que nos assiste aí, né, que está prestigiando aí o evento, juntamente a todas as associações de supermercadistas aí nos estados. Eu vou fazer uma apresentação rápida. Me chamo Igor Gomes, sou gerente de vendas do canal AS Regional, cuido dos estados do Norte e Nordeste, cuido da conta do líder. Eu vou passar agora para o Alexandre, para ele se apresentar também, depois a gente faz aí as perguntas. Ok, boa noite a todos. Boa noite, Márcio. Boa noite, presidente, João Sanzovo, ao vice, o João Galassi. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de a gente poder estar trocando algumas ideias aqui com os nossos parceiros. Queria desejar também uma boa noite aí ao João, do Líder, ao Tiago, do CSD. Prazer em revê-lo, Tiago. Também ao nosso colega aí, o Paulo Garcia, da Infoprice, que eu não conhecia ainda anteriormente. Eu também vou fazer uma apresentação rápida. Eu me chamo Alexandre Fernandes, eu sou gerente para canal Autosserviço. Eu atuo nos estados aí do Paraná e Santa Catarina. Já atendo aí o time do CSD há algum tempo, desde 2014. Então, a gente já tem aí uma história de parceria de alguns anos. Acompanho também toda a evolução, todo o crescimento. Vivi um pouco desse cenário aí de fusão das bandeiras e do avanço para o estado de São Paulo. Então, já conheço um pouco da operação. Fico muito feliz de poder conversar com vocês. Acho que é isso. Pessoal, eu gostaria de fazer a pergunta aqui direcionada para o nosso cliente, o Supermercado Líder. João, antes de mais nada, parabéns pela história de sucesso do Grupo Líder. São mais de 50 anos, né, de uma jornada muito sólida, que preza pela qualidade, pelo atendimento dos consumidores paraenses, uma empresa genuinamente paraense. Então, parabéns a todos os colaboradores, a todo o grupo, a toda a direção do Grupo Líder, tá? João, eu gostaria de perguntar, nesse momento atípico que nós vivemos, né, um momento sem precedentes aí na nossa história, quais foram os principais aprendizados do Grupo Líder? E falando já num planejamento para o próximo ano, a gente sabe que vocês têm um plano de expansão bem sólido. Como é que fica a expansão do grupo pensando em 2021? Muito obrigado pela oportunidade e parabéns mais uma vez. Olá, Igor, um prazer falar com você, uma alegria estar com um parceiro de negócio de tantos anos, que é a Nestlé, que você representa muito bem. Bom, eu quero te dizer que nós estamos vivendo realmente num momento atípico, né? O ano de 2020 foi um ano de sucessivas crises. Começou o ano com o bombardeamento ali dos Estados Unidos no Irã, depois veio a floresta amazônica queimando, em seguida veio a cerveja envenenada e para completar o Covid, né? Então, nesse momento, né, do atual cenário do varejo, nós do Líder entendemos
que a tecnologia e a performance comercial e os relacionamentos, especialmente com os fornecedores, eles formam essa tríade, uma espécie de Santíssima Trindade, né? Então, sobre ela estão todas as tendências que a gente vai entrar para o ano de 2021, né? Nós tivemos uma experiência muito interessante aqui sobre como lidar com essa pandemia que ainda existe, né? Nós, embora os números de Belém e do estado do Pará tenham diminuído muito, mas o Brasil como um todo ainda vive sobre a pandemia, que só se encerrará quando efetivamente a vacina for aplicada. E, segundo informações que ontem saiu no noticiário, se prevê somente o fim da pandemia no início de 2022. Então, neste cenário, surgiram os novos comportamentos do consumidor, um novo normal e um novo posicionamento da empresa, né? E baseado, então, nessa tríade, nós aqui enxergamos 4 caminhos principais para o varejo a partir desse cenário, que é essa indústria 4.0, que se chama, né, indústria 4.0, a questão do omnichannel, né, a internet, a participação da internet, a área de serviços e, fundamentalmente, a sustentabilidade, que é um assunto que tem sido em voga em todas as rodas de conversa, em todos os setores. Hoje mesmo não se faz mais empréstimos de grande vulto se não se conversar sobre sustentabilidade. São exigências do Banco Central e do Acordo de Basileia. Então, nesse sentido, a indústria 4.0, que seria o primeiro ponto que nós enxergamos como necessário, é essa integração para um novo mundo cibernético, né? A indústria 4.0 ela marca essa união da inteligência artificial, do cyberfísico, da integração, o que nos leva, evidentemente, para a questão do omnichannel. Até antes da pandemia, a maioria, grandes empresas, todas tinham algum canal eletrônico, seja através do website, seja através das mídias sociais, através do telefone, enfim. O desafio que nos impõe esse sistema de multicanal é tornar ele omnichannel, onde ele vai reduzir nossas despesas, porque muitas vezes o consumidor acessa via web e esse mesmo consumidor acessa por telefone e acaba duplicando as atividades. Então, o nosso grande caminho vai estar, evidentemente, nesse omnichannel. A pandemia empurrou todo mundo para o mundo virtual. Nós mesmos estamos aqui fazendo essa live, que já é de um comportamento fruto da pandemia, né? Quantas empresas se tornaram milionárias a partir também dessa pandemia, como o próprio Zoom, que é o equipamento, que é a plataforma que a gente está utilizando. É claro que a pandemia não atingiu todos da mesma maneira. Nós tivemos setores que sofreram muito, como é o caso de turismo, a aviação e outros que tiveram. O setor de supermercado, por ser de primeira necessidade, não acredito que tenha sido dos mais atingidos, mas sofre, como tem sofrido bastante, pela ruptura que isso gerou, pelo aumento de preços que foi provocado, pela falta de produtos e, especialmente, pela dificuldade de entrega de logística de nossos parceiros, né? Você é um grande parceiro nosso, a Nestlé é um grande parceiro nosso, mas também está com dificuldade de abastecimento, como todas as outras empresas, né? Nessa esteira, a gente acredita que também, dentro desse cenário que eu estou falando, os serviços se tornam essenciais a partir de 2021. Todas as empresas, além de oferecer os produtos, o relacionamento, a curacidade na distribuição e no seu mix, vai precisar também ofertar serviços. Como uma parte desse canal, se a internet veio, o e-commerce veio como desenvolvimento, para as lojas físicas, os serviços são os diferenciais. Aqui na nossa empresa, nós criamos um departamento exclusivo para tratar de serviços. Então, hoje a gente já oferece proteção garantida para uma série de produtos, extensão garantida também, montagem de móveis, trocas automatizadas, conserto e configuração de aparelhos eletrônicos, programa de fidelidade com produtos, enfim, uma série de serviços que vem já se associar à qualidade dos nossos produtos que nós já oferecemos. E, por último, a questão da sustentabilidade. A questão da sustentabilidade ela tem atravessado de uma maneira transversal
todas as camadas da sociedade, todos os tipos de negócios. Nesse tema, eu comparei duas pesquisas que nós fizemos na nossa empresa, uma há 20 anos atrás e a outra que foi feita ano passado. Há 20 anos atrás, na nossa loja de maior poder aquisitivo, a primeira opção na definição de uma loja de varejo de qualidade era preço. Hoje em dia já não é mais isso. Hoje em dia já está a saúde e a limpeza da loja. Os nossos consumidores relacionaram alimento à saúde. Dentro da filosofia daqui, você é o que você come. Então, toda a sociedade está ligada na questão da sustentabilidade, de como vai se tratar o lixo produzido, qual é a qualidade dos produtos. E a Nestlé, não é porque estou falando com você, mas tem que elogiar o padrão de qualidade e a preocupação que a Nestlé tem com a qualidade de seus produtos. Então, a sustentabilidade para o varejo é a próxima fronteira que está nos vindo, tá certo? Nós temos investido muito nisso dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós implantamos um projeto de economia circular, onde nós reduzimos em 90% a geração de resíduos nas nossas lojas a partir desse programa, em que, inclusive, os resíduos orgânicos são transformados em adubo orgânico para nossas fazendas. Então, eu acredito que este é o grande caminho, é o grande desafio para o varejo na próxima década. Muito obrigado, João, pela contribuição, tá bom? Obrigado, Igor. Valeu. Alexandre? Eu queria me dirigir ao Tiago agora para uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, Tiago, eu queria aqui parabenizá-los pelo avanço aí no ranking Abras. Eu conheço bastante aí o projeto de vocês, de expansão e de crescimento. A gente faz revisões aí constantemente, então a gente sabe quais são os desafios e o desenho todo para a expansão do grupo. Eu espero que vocês tenham sucesso nisso. Acho que o resultado do ano passado conta um pouco dessa história, né? Então, no curtíssimo prazo, vocês querem avançar bastante. Acho que vocês estão no caminho para que isso se concretize. Queria parabenizar também toda a equipe aí na figura do Pose, do Marcos Pose, as áreas de apoio, incluindo a tua de marketing. Desejar muito sucesso a todo o conselho aí, as famílias, na figura do Guto, do Carlos. Fazer um agradecimento especial também ao Stênio e ao Paulo Piccini, que são a linha de frente aí da nossa parceria, tem nos ajudado muito nesse sentido. E a minha pergunta, ela está relacionada muito ao cenário de curto prazo. Não tem nenhum indicador que nos diga que essa pandemia tem uma solução para os próximos meses. A gente se aproxima aí de um período de muita sazonalidade. São datas importantes aí no final do ano para o varejo. Historicamente é assim que funciona. Queria entender quais são as tuas percepções, como é que vocês se planejaram e quais são as expectativas, principalmente para o período final de festas aí, Natal e Ano Novo, onde tem uma grande demanda, enfim, para o varejo. Como é que vocês enxergam que esse comportamento do consumidor vai acontecer, especialmente nesse período? Boa noite, Alexandre. Obrigado pelas palavras. Acho que, assim como você citou aí a relação da Nestlé com a CSD também tem muito respeito, muita proximidade também com a Nestlé. A Nestlé não é só parceira nossa de negócio e de venda, né, mas também das iniciativas de transferência de conhecimento. Acho que as iniciativas que vocês tomam para e-commerce, para CRM, uma série de conhecimento que vocês também buscam e buscam passar para a gente aqui, tem trazido muitos frutos e evolução nas iniciativas aqui que eu toco no dia a dia também. Então, obrigado também pela parceria e pela disposição em crescer junto aí como negócio duplo aí de duas vias. A pandemia está chegando aí, o período principal de venda da gente, né? Então, nós, como CSD, já tivemos essa insegurança e o pensamento sobre os impactos da pandemia nos nossos grandes eventos, grandes campanhas, porque nesse período agora, em setembro, a gente comemora o aniversário das nossas bandeiras. Então,
para a gente foi complicado e desafiador também planejar uma sazonalidade forte dessa, num cenário de ainda mais insegurança, como foi abril e maio, que foram os meses que a gente estava discutindo os formatos. Então, até metade de agosto, a gente estava pensando no tom que a gente ia falar e de como a gente ia convidar o cliente a vir aproveitar todas as iniciativas que a gente estava tendo de aniversário. Então, porque tem todo esse cuidado, localmente a gente sabe aí que a gente trabalha com muitos municípios e cada município criou uma regra de atendimento, de fluxo, de serviço, de publicidade, inclusive, alguns até limitam a própria publicidade. Então, nós planejamos a ação e, graças a Deus, a gente está sendo bem sucedido. Né? Então, o cliente está percebendo os benefícios, as vantagens do nosso aniversário e está vindo e a gente está conseguindo suportar, controlar e organizar todo o fluxo aí que a gente esperava que acontecesse. No Natal, a gente sabe, como o João falou aí, essa pandemia é muito provável que não tenha grandes mudanças até o final do ano. Né? Pelo contrário, a gente está com temor de que um pouco desse desregramento e dessa liberação cause um impacto aí de algumas restrições mais duras num período aí mais para frente. Né? Porque a gente sabe que quanto mais liberado o fluxo de pessoas, tem uma taxa de contaminação que pode exigir depois uma taxa de restrição de movimento, aí uma decisão de restrição de movimento. Então, a gente está acompanhando isso, está desenhando e planejando todo o Natal nosso. Vai ser um Natal que vai focar muito, e isso é um ponto aí que a gente pode olhar o copo meio cheio da pandemia, mas de valorização da família, valorização do simples, da união das pessoas também. As pessoas, nesse momento de pandemia, gerou muito também reflexão sobre a proximidade e valorização de família. Então, isso traz, quando a gente olha esse cenário, pode trazer alguma oportunidade de reuniões familiares, de abordagem, para que a gente estimule também esse foco familiar. Aí, quando a gente fala em foco familiar, a gente fala de refeições preparadas, de pessoas organizando e preparando, é um hábito já que vai ser renovado esse ano, que a gente acredita que vai ser renovado esse ano, e a gente vai trabalhar para poder reforçar essa percepção. Né? No fim do ano, tem um grande desafio do movimento das lojas. Nós, como supermercados de bairro, de vizinhança, temos um adensamento de pessoas muito grande, né, já que nossas lojas são de pequeno e médio porte, e a gente tem que preparar aí essa questão do atendimento, da organização, tentar fazer com que o cliente também antecipe as compras. Estamos já disponibilizando uma série de canais de compra para o cliente, para que ele não tenha que sair de casa, principalmente agora nesse cenário de grupos de risco. Então, temos um e-commerce forte. Esse foi uma das grandes alavancas nossa aí no período, né? A gente foi digitalizado, a população brasileira para o varejo alimentar correu muito forte para o e-commerce, sendo para aplicativos de soluções de entrega, ou seja, também para os próprios e-commerces dos varejistas. Inclusive, os grandes varejistas agora estão olhando com mais sede ao pote o varejo alimentar. Né? Então, nós corremos, a gente tinha aqui na CSD 9 lojas em 9 cidades atendendo o e-commerce, e em 15 dias, a gente já no plano de contingência da crise, a gente já tinha preparado as lojas, né, para digitais, para poder abrir. Então, quando esperamos um pouquinho aquele boom da pandemia de março acabar, e quando ele acabou, a gente disponibilizou aí mais 30 lojas. Então, hoje a gente está em 26 cidades com e-commerce, depois inauguramos 2 lojas, já inauguramos com e-commerce, mas nós estamos em cidades grandes para a nossa região, né? Maringá e Londrina são cidades que se destacam como cidades maiores, e cidades pequenas com 80, 90 mil,
Então, é um serviço que está ainda amadurecendo, que está mostrando potencial, mas de diferentes proporções nas cidades que a gente atua. Isso é uma coisa que no Natal certamente vai ter uma correria e vai ter uma demanda mais volumosa, porque as pessoas vão estar limitadas em deslocamento, a gente vai estar limitado também em capacidade de atendimento ao cliente pelo volume de pessoas, né? E com isso alguns serviços vão ser necessários de adaptação, mas a gente acredita que o Natal vai ser um Natal de muita confraternização, familiar, certo? E de consumo aí voltado mais para o lar. Tá ok, Thiago. Muito obrigado pela resposta aí. Espero que vocês tenham muito sucesso aí na empreitada de vocês, viu? Muita Obrigado. sorte, que nós muito tenhamos, sucesso, né? tudo de bom. Juntos, sempre. Exatamente. Obrigado, viu? Bom, agora, novamente aqui, presidente, queria devolver aí o bate-papo para o presidente Sanzov e também para o nosso vice-presidente Galassi, continuar aí as nossas perguntas e aprendizados. Vamos lá, presidente? Ok, mas como a minha pergunta seria para o Tiago, né, e ele acabou de falar, vou deixar ele descansar um pouco, tomar um golinho de água, e o Galassi faz então a pergunta para o João Augusto. Vai lá, Galassi. Grande João! Bom, primeiro eu queria mandar um abraço para o seu pai, Oscar, para toda a família e para todos os colaboradores do Líder, essa grande empresa, né, que vem fazendo tanto sucesso. Mandar um abraço até, inclusive, para o nosso querido Portugal, lá da Aspas, presidente, né, todos os nossos amigos da associação. Meu querido, eu vi aí você falando, né, de sustentabilidade com muita paixão, né, e percebo claramente, e o pouco que nós já conversamos também, sei que você tem uma formação muito consistente, né? E aí eu fico aqui, eu queria aprofundar um pouco essa questão da sustentabilidade, mas eu vou até aproveitar um pouco para contar um pouquinho o que eu e Sanzovo aí há mais de 14 anos aí viemos fazendo na APAS, né? Porque no final o tripé ambiental, social e governança está se expandindo, né? Ou seja, esse tripé está fazendo com que muitas empresas repensem o seu formato de atuação e na APAS, eu e o Sanzovo tivemos a oportunidade de aprofundar muito a questão ambiental e social. Depois nós tivemos aí o Pedro e o Ronaldo dando continuidade, principalmente na questão da governança. E esse virou a bola da vez depois de 14 anos, né? Ou seja, depois de um longo tempo, hoje até a Bolsa vai lançar um índice das empresas que atuam nesse tripé. Mas vocês não, vocês acompanham esse movimento de muitos anos, né? De transformação, onde a sustentabilidade aí fazendo parte de um movimento muito forte que impacta muito seus clientes. Aprofunda um pouco mais nesse movimento e qual a importância dele para a sociedade e o quanto que nós, como empresários, como pessoas que podem contribuir nesse movimento, tem a acrescentar nessa vida da sustentabilidade. Oi, Galassi, muito obrigado pela pergunta. Um abraço também a todo o setor supermercadista de São Paulo. Bom, a questão da sustentabilidade com o Líder já vem realmente há algum tempo. Hoje nós estamos expandindo bastante para o interior do Pará e todas as nossas lojas elas já vêm com um formato ambientalmente amigável, né? Seja na separação dos resíduos, seja na preparação do resíduo orgânico, do sólido, do processo de triagem, enfim, a gente já prepara essas lojas para estarem adequadas a essa política nacional. Não é só uma opção de benemerência, não, ao contrário. O processo de sustentabilidade, do nosso ponto de vista, ele tem que aceitar a legislação brasileira, que mudou recentemente e que é algo que nós temos que prestar atenção. Por quê? Porque a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz penalidades muito fortes para o varejo, muito fortes para os empresários. Primeiro, ela introduz o conceito de responsabilidade compartilhada. Esse conceito de responsabilidade compartilhada, ele joga nos braços de cada ator social
essa obrigação de cumprir a lei, de seguir a lei, sobre penas muito fortes, como, por exemplo, multas que vão até 50 milhões de reais ou possibilidade de prisão para os proprietários, mesmo que eles não tenham ordenado determinadas atividades, né? E o que cabe aos empresários fazer por lei, dentro da política nacional? Ser responsável pelas operações, a preparação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos e a execução da logística reversa, que é a separação de 7 categorias, 7 famílias de produtos que são obrigadas a fazer a logística reversa, como é o caso de óleos, pneus, eletroeletrônicos, baterias, então. Enfim, tem então toda essa classificação. Dentro da nossa empresa, nós diminuímos em cerca de 90% essa quantidade de resíduos que eram produzidos. Então, hoje, nós fazemos o quê? Com todos os produtos passíveis de reciclagem, nós separamos, embalamos e vendemos para voltar para a cadeia de produção, né? Então, todo plástico, alumínio, vidro, óleo de cozinha, ele é todo separado e mandado para revenda para um terceiro para poder ir para a reciclagem. Todo o nosso produto orgânico, que representa 50% dos resíduos de uma empresa, né? Resíduo de uma empresa, em geral, ele é composto assim, 50% a 55% resíduo orgânico, né? 40% resíduos passíveis de reciclagem, né? E 10% a 5% são aqueles rejeitos, é o lixo de loja que não tem realmente nenhum aproveitamento. Então, nós conseguimos trabalhar, fizemos um programa com treinamento para todos os nossos funcionários, criamos uma comunicação também que é algo muito importante. Não adianta se fazer todo esse plano, todo esse trabalho, se não mostrar para a sociedade, devolver para a sociedade. Eu falei inicialmente sobre a importância disso. Há 20 anos atrás, quando fizemos a pesquisa da importância de quais são os fatores que decidem a escolha de uma loja pelo cliente, o número 1 era preço. Hoje não, hoje é saúde, é segurança alimentar. Então, nós viemos nesse trabalho, tem tido um bom resultado, porque além de cumprir a legislação, nós também temos uma resposta do consumidor. O consumidor se sente confiável, ele sente uma simpatia pelas empresas que respeitam o meio ambiente. Nessa pesquisa que nós fizemos, foi demonstrado que em determinadas categorias de produtos, o consumidor está disposto a pagar até 20% a mais, desde que o produto seja amigável ambientalmente. Então, é nessa linha, inclusive, eu estou lançando um livro sobre esse tema, junto com o CIA, que é a Centro de Integração Empresa-Escola, em que vai ser utilizado nas áreas de treinamento. Espero que a gente consiga lançar isso ainda esse ano, se não próximo ano, que foi a experiência que o Grupo Líder teve dentro da implantação da logística reversa e da economia circular, né? Realmente eu tenho uma paixão pela questão da sustentabilidade, porque acredito que nós merecemos e precisamos viver num mundo melhor, garantindo os recursos naturais para esta e para as próximas gerações. Em função de quê? Que hoje, no momento que nós estamos, a utilização dos recursos da natureza, a natureza não está conseguindo mais repor. Portanto, se não houver uma ação coordenada da sociedade, nós certamente caminharemos para uma situação de caos econômico. E estou à disposição para responder o que precisar, porque é um tema realmente que eu gosto. Economia, professor Galassi, negócios de impacto, enfim. É o mestre, viu, João? É o mestre. Ele não quis nem falar do currículo dele, para não deixar a gente incomodado aqui. E, na verdade, eu acho que é isso, né, João? Ou seja, a sustentabilidade é a responsabilidade de todos, né? Do produtor ao consumidor, toda a cadeia, toda a distribuição, todos nós somos responsáveis pelo nosso ambiente, né? Parabéns pelo seu trabalho, viu, querido? Eu quero também exaltar aqui a todos os nossos companheiros supermercadistas para que a gente realmente possa participar da sustentabilidade, contribuindo para o Brasil, contribuindo para o meio ambiente, e dizer para a Nestlé que nós estamos aqui dispostos aqui, quais são as ações. A Nestlé é uma multinacional que tem uma importância muito grande
para alavancar a economia circular e a sustentabilidade no mundo como um todo. Perfeito. Vai lá, Jones. Aí, Galassi, já tem que chamar ele para te ajudar a fazer o plano de governo da sustentabilidade do setor aí, já viu, né? Vamos lá para o Bicorp agora. Agora vamos Tá, ampliar né? o processo. Então vamos lá, Tiago. Você falou já um pouquinho aí, por cima da sua experiência, do seu expertise, né, na área do marketing, do CRM, do e-commerce. Conta um pouquinho para nós aí esse ponto forte, legal aí que você desenvolveu aí na CSD. Então, acho que um case interessante, uma jornada, na verdade, né, interessante que a gente está desenvolvendo, que a CSD vem patrocinando com muita consistência, é a implantação do CRM na companhia, né? Então, o grande desafio de uma empresa é tentar manter o fluxo e a atividade de venda sem ter todo aquele esgotamento e todo o desperdício causado pelo promocional mal feito, né? E a CSD, ela tem uma consciência disso. É interessante até o caso aí do nosso presidente, né, que ele sempre cita, meu grande patrocinador nesse desafio, que ele cita que há 20 e poucos anos, na década de 80, 90, ele estava na APAS, em uma das feiras lá e tinha um expositor de CRM e de inteligência de consumidor, e ele, do interior lá de Maringá, ele quis contratar a empresa, né? Então, e a empresa citou para ele que ele ainda era muito pequeno para ter CRM, né? Então, na época, era uma tecnologia mais complexa, mais robusta, mas o critério, ele ouviu isso ele guardou e ele me entregou a conta quando me contratou, né? Então, ele disse, agora eu vou realizar meu sonho. E está aqui o desafio para a gente construir um programa de CRM robusto e muito sólido e vanguardista para a companhia, né? Então, desde 2017 a gente vem, então todo o trabalho começou com o mapeamento de que tipo de mecânica de oferta, mecânica de atratividade para o cliente a gente buscaria. Então, eu pesquisei, a gente discutiu bastante como companhia o que ofereceria para o cliente. Então, tem várias opções, né, de mercado aí, de pontos, de desconto, de uma série de coisas e mecânicas que poderiam ser ofertadas para o cliente. E a gente decidiu trazer um fornecedor que já tinha uma certa bagagem e potencial para supermercados, com inteligência promocional, com a capacidade de agregar bastante promocionalmente para a gente, que foi o Ibope DTM. Na época, a gente, de uma seleção bem criteriosa e bem discutida, a gente viu que ele seria o fornecedor que teria potencial para nos prover dentro das expectativas que a gente tinha, e criou um clube de descontos para que o consumidor se sentisse estimulado a se identificar no PDV. O grande desafio, né, então, e muita empresa considera que ter um clube efetivamente é ter CRM, mas na verdade isso é só uma ferramenta de identificação do cliente, e a gente criou essa ferramenta. Temos um clube uniforme para as 3 bandeiras de supermercado, e rapidamente a gente foi muito bem sucedido na identificação do cliente. Desenhamos uma estratégia com apoio comercial, com apoio operacional, com apoio de fornecedores também, que gostariam de conhecer mais também o perfil de consumo do cliente da CSD, e a gente rapidamente conseguiu números espantosos. A gente usa isso como case, inclusive o próprio Ibope tem inscrito a gente no prêmio da BEND, que é a Associação Brasileira de Marketing Direto. Nós, no primeiro ano do clube, fomos contemplados aí com um troféu de lançamento do clube de case, quando a gente atingiu aí 1 milhão de clientes identificados. E hoje a gente tem 1.700.000 pessoas identificadas nas nossas lojas, já nessa história de clube, né? E também hoje uma participação de venda com reconhecimento de mais de 88%, em média. Então, a gente conhece muito bem o nosso cliente, mas também
ter o dado do cliente é só um passo dessa jornada aí que a gente está construindo. O desafio atual nosso, que a gente está discutindo muito com o Ibope, inclusive, se desenvolveu bastante e conseguiu também alguns clientes mais robustos. Nós éramos os maiores clientes dele, hoje ele já está atendendo outros clientes de alimento e não alimento e tem trazido algumas experiências para a gente começar todo o trabalho de desenvolvimento de estratégia promocional baseado na propensão de consumo, na frequência, uma série de fatores de inteligência que podem contribuir para o nosso resultado final, que tenha valor para o cliente, né? Então, isso é muito importante, porque a gente tem um excesso de mídia, um excesso de impressos promocionais, televisão, e a gente sabe que está cada vez mais difícil reter o cliente e também agradar o cliente. Então, pela multicanalidade, pelo comportamento de consumo dele, a gente vem conhecendo, ainda está minerando, discutindo dados, testando, mas hoje a gente pode dizer que uma pequena parte da venda da empresa já é trazida por essa estratégia de CRM e abordagem inteligente do consumidor. Inclusive, todas as ações que a gente faz, a gente separa grupos de controle para entender o comportamento e as diferenças de comportamento entre os clientes abordados, entre os clientes trabalhados e os clientes com o mesmo perfil que não são trabalhados. Isso tem trazido inteligência, buscado. Estamos numa fase de melhoramento dessas técnicas de conhecimento, inclusive de massividade, porque CRM é uma ferramenta, os dados, né, são infinitos. E a gente tem que realmente entender e trabalhar o que é importante, o que é capaz de mexer o ponteiro da empresa também, o resultado da empresa, que tem relevância para o consumidor, porque senão a gente tem 1000 ações por mês e acaba não sendo efetivo ou desgastando até as ferramentas de abordagem que a gente hoje desenvolveu para o cliente, né? Então, é digitalizada, toda a nossa estratégia de CRM é digitalizada, com aplicativo, com mídia digital, com interfaceamento, com redes sociais, uma série de coisas, e e-mail também, para poder estar presente no momento certo para o cliente, oferecer o produto certo, e com isso a gente conseguir mexer e trazer resultados diferentes para a gente, né? E um processo também de amadurecimento, aí é a aproximação com fornecedores, né? O desafio é casar a nossa estratégia e o ferramental que a gente tem também com os objetivos dos fornecedores. Então, quando eu vejo o vídeo da Nestlé aí, com diversos lançamentos, eu já fico pensando, olha, tem que ver quem tem propensão a consumo para isso, para oferecer, para trabalhar o atributo da novidade, da inovação, porque não é só a venda, a gente sabe que esses lançamentos, eles têm o nicho dele, têm o potencial de venda dele, que às vezes é grande ou é pequeno, depende do produto, mas que pode trabalhar e agregar para o varejo também, usar o esforço da indústria em inovar, em desenvolver categorias, em desenvolver algumas iniciativas e oferecer para a pessoa certa, né? Então, eu sei e a gente consegue identificar com o CRM diversas potencialidades de cada produto e com isso trabalhar. Então, essa é uma jornada bacana e bem interessante que a gente vem trabalhando, inclusive compartilhando com alguns players. Então, a gente tem recebido players de supermercados, de não alimentos, discutido como foi montado isso, porque hoje a gente tem muito orgulho da trajetória que foi feita de identificação de cliente, de estruturação, de atratividade, e agora a gente está num passo de contribuição para o negócio, contribuição para as categorias, desenvolvimento de clientes, abordagem de cliente, que é uma das estratégias da empresa, nesse tempo até de pandemia, em que a mídia está restrita, né? Então a gente tem hoje intensificado essas abordagens, e isso tem contribuído cada vez mais para o resultado da companhia, né? Ótimo, parabéns, Thiago. Realmente, o Márcio tinha razão quando ele começou a nossa live, né? Nós vamos sair daqui com um PhD de supermercado. Essa turma é muito craque, né? Muito boa. Nossa, é uma ferramenta poderosíssima, o CRM, e é uma forma de a gente, como dizem lá no Nordeste, principalmente na Bahia, né?
de transformar no cliente no meu rei, né? Exatamente. Você tem condições de dar tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, e isso é muito importante. Então, vamos lá agora, Márcio, agora é com você. Bom, novamente aqui na sede da Abras, mantendo os protocolos, distanciamento. Eu queria chamar agora o Paulo, que é o CEO da Infoprice. O Paulo vai falar um pouquinho com a gente, aquilo que eu já antecipei no início, quais são as novidades da Infoprice e qual é a novidade de Infopanel, né? E que traz essa ferramenta, acho que talvez num momento bastante oportuno, que a gente precisa ter um acompanhamento aí melhor nessas evoluções de preço. Sempre quando o mercado fica um pouco nervoso, tumultuado, a nossa atenção ela precisa estar mais voltada para isso. Então, é com você, Paulo, né? Eu sei que você tem uma apresentação, vamos começar aí então com esse bate-papo agora, um pouco de conhecimento, depois de aprendizado. Essa é a chamada aí da Infoprice. E agora é contigo. Boa noite a todos. Primeiramente, boa noite, Márcio. Queria agradecer pelo convite. Boa noite, presidente Sanzovo. Boa noite, vice-presidente Galassi. Boa noite, pessoal da Nestlé, Igor, Alexandre. Boa noite para o pessoal do CSD, na figura do Tiago, e para o João do Líder. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu sou o Paulo, sou fundador e CEO da Infoprice, um dos fundadores e CEO da Infoprice. Queria compartilhar com vocês um pouco do que a gente faz hoje e do que a gente preparou, especialmente em parceria com a Abras, num momento delicado, né, de incertezas econômicas. E gostaria de pedir a gentileza para iniciarem a apresentação. Por favor. Bom, pode retornar por gentileza? Pessoal, vocês... Isso. Do começo. Fechar. Primeiramente, fazer uma declaração, né? O que a gente acredita como companhia. A gente quer transformar o varejo através de tecnologia e dados. A gente acredita num varejo físico, eficiente, competitivo e digital, e completamente adaptado à regionalidade, à demografia onde ele está inserido. Hoje, a Infoprice, ela atende home centers, farmácias e drogarias, e principalmente o varejo alimentar, mais de 60 clientes do varejo alimentar, de todos os tipos e tamanho, dos menores aos maiores do país. E a primeira batalha que a gente elencou para torná-los e andar de mão junto nessa trajetória de se tornar eficiente, competitivo e digital é justamente a batalha do pricing. Pode passar, por gentileza? Primeiro, eu queria desenhar um pouco o contexto onde o varejo está inserido e mil perdões de rezar a missa para o vigário. Pode passar mais um, por gentileza? Mas, de uma forma bastante simplista, o varejo ele precisa operar e garantir duas coisas. Ele precisa comprar bem, então ele precisa ter uma relação boa com a indústria e garantir que ele está sempre comprando bem. E na outra ponta, pode passar por gentileza, ele precisa vender bem, entender como vender da melhor forma possível para que ele seja um negócio rentável. No final do dia, é um negócio, uma empresa, ela precisa ser rentável. Pode passar por gentileza. O que a gente acredita que são as etapas necessárias para que ele possa fazer essa lógica, essa jornada da precificação bem? Então, a primeira delas, ela começa com entender o mercado, entender o ambiente competitivo onde ele está inserido. Entender o que a concorrência tem em relação a preço, o que a concorrência tem em relação à promoção, o que a concorrência tem em relação a mix. Pode passar, por gentileza. Num segundo momento, você já está com alguma ideia de onde é o seu ambiente competitivo, você precisa começar a juntar esse pool de informações que vem não apenas dos concorrentes, mas muita informação interna, coisa que às vezes o varejista ele tem alguma dificuldade de acesso ou não é familiarizado como acessar a informação de uma forma rápida e conjuntamente com todas as demais, para que você possa entender e explorar os nichos, as oportunidades do seu negócio. Você tem que entender onde você está eventualmente
tendo algum ofensor, ou oportunidades que estão passando desapercebidas, para que você possa pegar a sua estratégia e, através de um processo estruturado, traduzir elas em ações. Num terceiro momento, pode passar por gentileza, a gente já entendeu onde a gente está no meio competitivo, a gente já conseguiu explorar quais são as nossas oportunidades, chega a hora da gente automatizar esses processos. Então, a gente vai pegar a precificação, a jornada da precificação e começar a aplicar hierarquia nos produtos e regras para automatizar isso de modo a funcionar de uma forma mais dinâmica possível, traduzindo sempre a estratégia na realidade. E, por fim, tem uma quarta etapa que pode passar, por gentileza, que é uma derivada da terceira, mas é uma hora onde você começa a colocar matemática pesada na brincadeira, né? Onde você coloca a otimização de preço para acontecer de verdade através de algoritmos. E aí a gente brinca que o céu é o limite, porque qualquer coisa que possa ter alguma correlação, não só a preço, mas a sua venda, a sua operação como um todo, pode ser utilizada nessa etapa. Então, se você acha que clima-tempo tem alguma relação com algum produto, isso é relevante, seria um negócio que poderia ser usado como literalmente qualquer outra coisa pode ser usado. Pode passar, por gentileza. Bom, e nós ajudamos os varejistas com uma ferramenta certa para cada uma dessas etapas. Pode passar novamente, por favor. De uma forma simples para ficar fácil, começando do entendimento da concorrência, a gente tem o ISA, InfoPrice Survey Analytics, mapeamento das oportunidades, dos nichos, a gente tem o InfoPrice Retail Analytics, que é um Big Data Analytics, onde a gente junta informações da própria InfoPrice, informações do varejista, informação de diversos outros provedores de informações relevantes para o varejo. Os Best in Class, onde a gente já tem, inclusive, algumas integrações nativas. E, por fim, o Price Action, onde a gente automatiza nas etapas finais. Pode passar, por gentileza? Apenas para fixar ISA, InfoPrice Survey Analytics, entendimento da concorrência. Mais um, por favor. IRA é o Retail Analytics, onde você vai juntar esse pool de informações para você ter um entendimento do que está acontecendo e mapear as oportunidades, conseguir traduzir a sua estratégia. E, por fim, o Price Action, onde você vai automatizar esse processo todo. Você vai conseguir dar dinamismo em busca de trabalhar de uma forma não só mais eficiente, mas eficaz também. Pode passar mais um e mais um, por favor. Bom, e para esse momento agora, como o Márcio disse, é um momento bastante relevante e bastante turbulento. Com muita felicidade, a gente queria anunciar aqui, em parceria com a Abras, a disponibilidade gratuita do nosso painel nacional de preços, para que todos possam entender o que está acontecendo de uma forma transparente, de uma forma fácil, e assim poder guiar melhor o negócio. Pode passar, por gentileza? Por que a gente está fazendo isso, né? A gente acredita que, especialmente no momento desse, por um maior equilíbrio, é necessário a gente acabar ou reduzir com a assimetria de informações no mercado. A assimetria de informações, na verdade, a ausência dela, ela é benéfica para todos. Todo mundo começa a conversar de uma forma linear, falando a mesma língua, ou pelo menos tenta ficar nesse tom o máximo possível, e é um modo de mais informação nunca vai prejudicar ninguém. Pode passar mais um, por gentileza? Falar um pouquinho para vocês do InfoPanel. O InfoPanel ele foi criado para garantir 3 funções básicas. Você conseguir ter o entendimento do preço correto, entender oportunidades de mix e poder negociar de uma forma condizente também com a indústria. Pode passar mais um, por gentileza? E ele serve para 2 grandes personas. Diversos de vocês que devem estar aqui escutando, inclusive, são nossos clientes, mas tanto para o grande varejista, que hoje já tem eventualmente o monitoramento da concorrência, complementar o monitoramento da concorrência com toda a infinidade de produtos que compõem o resto da sua cauda, não apenas aqueles SKUs nervosos, mas a totalidade deles. E, por outro lado, serve também para o varejista que às vezes não olha e não teve a oportunidade de olhar tanto para isso, porque tem uma estrutura um pouco mais enxuta, colocar um primeiro pé nesse entendimento de mercado competitivo. Pode passar mais um, por gentileza? O painel, o InfoPanel, né, lançado hoje aqui para todos, e a disponibilização gratuita em parceria com a Abras, ele tem uma cobertura de mais de 16 mil lojas em todo o país, mais de 330 mil SKUs distintos e em mais de 1,8 mil cidades monitoradas. Assim, milhões de preços.
Então, eu sei que a Abras ela é bastante abrangente, sei que tem gente de tudo quanto é canto aqui, mas eu não tenho dúvida que vai ser algo benéfico para todos. Pode passar mais um, por gentileza? Aqui, queria mostrar rapidinho o painel para vocês. Pode ir passando rapidinho, tá? Por favor. A gente vai ter um local para a gente fazer uma seleção de filtros, onde você vai poder escolher seção, categoria, cidade. A gente vai mostrar preço máximo, mínimo, médio e o preço mais frequente de determinado produto. Pode ir passando, por favor. A frequência de preços de distribuição, onde cada produto está sendo aplicado, ele é vendido mais a tal preço e a outros preços onde ele é aplicado, a evolução dos preços numa linha do tempo e o preço que as redes estão praticando também e que os tipos de loja estão praticando. E aí a gente vai entrar de padaria a loja de conveniência, a super, hiper, inclusive uma distribuição geográfica de quais são os estados que estão trabalhando no mapa de calor aí de preços. Pode passar, por gentileza? Pode passar mais um. E aí eu queria mostrar um videozinho para vocês, para que vocês vejam ele em funcionamento. Esse videozinho a gente elencou 2 produtos. Vamos passar rapidinho. Um deles a gente vai selecionar aqui alguns SKUs de arroz, mostrar como que eles estão se comportando. Então a gente seleciona, funciona de uma forma tão simples quanto um Google. Você seleciona os SKUs ou por descrição ou pelo código de barra deles. Você faz os filtros que você quer. E aí, nesse caso, a gente está fazendo uma seleção nacional, né? Então ele vai puxar de uma extensa base de dados. Às vezes ele pode tomar um pouquinho mais de tempo para carregar, mas na sequência, assim que ele carregar, ele vai dar todas aquelas informações que a gente falou. Preço máximo, preço mínimo, preço médio, a frequência, a evolução do preço ao longo do tempo, o mapa de calor das unidades federativas, onde há a presença desses SKUs que a gente selecionou, e a quebra aí por tipo de loja também. E logo depois eu queria mostrar um outro produto para vocês, pessoal da Nestlé, Nescau, 400 gramas, que diferente desse arroz, parabéns Nestlé, está com cobertura 100% em todas as unidades federativas. E aí a gente vai ter o preço máximo, mínimo e todos esses atributos que eu comentei para o Nescau 400 gramas. Em cima tem também a identificação do produto e tudo mais. Gente, funciona de uma forma muito simples, está disponível, gratuito para vocês nesse momento. Na sequência vai acabar... Posso te interromper um pouquinho aí? Quebrar um claro. pouco da escola? Esse exemplo aí que você deu aí da Nestlé, você consegue falar o preço médio aí, ou alguma informação? Só curiosidade, desse que você acabou de falar do Nescau 400 gramas aí. Márcio, estava rodando no vídeo. Se o pessoal conseguir rodar o vídeo... vamos embora. Da metade para frente eu consigo. A gente não está fazendo ao vivo. Vamos embora. E o preço, no caso do Nescau, se vocês puderem reparar, canto inferior direito, mais de 2.000 redes distintas, não lojas, redes distintas com o preço desse SKU. Pode finalizar a apresentação, por favor? Na verdade, já acabou. Eu só queria deixar novamente no último slide o QR Code para que vocês possam ter acesso e entrar no site, fazer o cadastro lá, e o acesso está disponível, gratuito para todos. Como a gente falou, acabar com a assimetria de informação é um negócio relevante e democratizar a informação, especialmente em momentos como esse, é um negócio relevante e importante também. Agradeço novamente o convite aí, Márcio, e é um prazer poder ajudar o varejo brasileiro. Então, Paulo, agora eu devolvo para você novamente, né? Você fazer, então, a pergunta tanto para o nosso colega aí, o João Augusto, como também o Tiago. Então, pode ir com você de novo aí o microfone, vamos dizer. Perfeito, perfeito. Gente, eu não sei se as perguntas foram veiculadas antes para o pessoal, mas eu queria só fazer um contexto antes da pergunta, tá? Rapidinho. A gente está num momento de crise, é um momento difícil, mas normalmente as crises elas servem para também nos colocar em um local melhor depois, né? Então a gente passa por um momento de adversidade, mas depois a gente chega num lugar melhor. Como exemplo, não de uma crise sanitária, mas de uma crise econômica bastante vultuosa, a crise de 29, ela de alguma forma pode ser considerado o pai de tudo que está acontecendo aqui hoje. Naquela época a gente tinha as mercearias e a crise econômica ela foi infelizmente matando diversas empresas e sobraram as empresas mais eficientes. Quem mexia com o ramo alimentar naquela época
Houve empresas que sobreviveram, empresas que faliram. Isso não foi correlato ao tamanho das empresas, foi correlato ao quão eficiente elas eram. E naquela época, a bola da vez, a moda da eficiência, era justamente ser supermercado, ser hipermercado, ao invés de ser mercearia. Então foi um negócio que serviu, né, nessa busca de eficiência para consolidar o modelo, que é o modelo que é empregado até hoje. Existem outras bolas da vez e com certeza vão nascer desse momento. E aí eu queria fazer uma pergunta. Como que vocês, e a pergunta vale para os dois, tá? Como que vocês estão se planejando para lidar nesse momento inicial de turbulência, momento de incerteza, onde há pressão de outros stakeholders aí da cadeia para garantir venda, margem e competitividade? E, por fim, para acabar de uma forma otimista, onde vocês acham que vocês vão chegar num lugar melhor depois disso tudo? Olá, eu posso então começar respondendo? Obrigado, Paulo, pela pergunta. Nós temos uma filosofia bem clara aqui no Líder. Nós optamos pela qualidade, né? Então, nós acreditamos que é a qualidade. O varejo, na história do varejo, já é bem conhecido, né? As questões de ter tamanho maior, tamanho menor, o atacarejo, não são novidades na história do varejo. Isso sempre ocorre. Nós optamos aqui por ter um certo padrão de loja, de um certo padrão de tamanho, e que temos uma quantidade de SKU suficiente que dê aos nossos clientes uma liberdade de escolha maior, uma liberdade também em função do preço, sempre aprimorado pela qualidade. A relação dessa pós-pandemia, como eu falei antes, ela é sempre baseada no relacionamento, na integração tecnológica, que é fundamental, e na preparação dos nossos funcionários, claro, sempre observando o ecossistema que está em volta dessas empresas. Grandes parceiros, como a sua empresa, como a Nielsen, que também é parceiro nosso, e tantos outros que nos municiam com informações, são fundamentais nesse novo normal, nesse novo mundo, onde essa integração eletrônica tem sido tão importante na busca de novas competências, na busca de novas necessidades que as empresas oferecem e precisam, né? E dentro desse cenário, eu quero destacar também que essa pandemia, como eu já falei antes, ele não atingiu todo mundo igual. O varejo não foi o mais atingido. O que o varejo hoje precisa trabalhar é a ruptura, evitar a ruptura, que é a nossa preocupação, e entregar para o consumidor o produto que ele precisa. E para que ele diminua essa ruptura, ele precisa estar mais perto do seu fornecedor, que esse sim está tendo dificuldades. Hoje nós enfrentamos dificuldades com arroz, nós estamos enfrentando dificuldades com óleo de cozinha e com tantos os outros produtos, que, no meu ponto de vista, vai se normalizar só a partir de dezembro ou talvez em janeiro. Mas a nossa preocupação principal, portanto, é esse relacionamento com o cliente, essa introdução da tecnologia para facilitar a vida do nosso fornecedor e a vida do nosso cliente, porque a tecnologia não tem só essa visão para o consumidor, mas ela tem, e o que é muito importante, é o relacionamento com o cliente. Eu vejo, por exemplo, com preocupação essa movimentação de fornecedores que estão atuando no direto ao consumidor, D2C, né? Ele não está conseguindo atender os grandes canais, está abrindo um canal de atendimento ao consumidor que tem um custo de operação. Como é que vai fechar essa conta? Então, tudo isso são questões que nós temos que resolver e que as empresas, de acordo com sua filosofia de trabalho, encaminhará para a solução que for mais adequada. Eu não sei se eu fui claro para você, mas, enfim, é o meu pensamento. Se você tiver dúvida, eu estou aqui à sua disposição. Perfeito, João. Obrigado. Então, falando sobre a CSD e um pouco também do Coincide, algumas iniciativas aí com o líder, a CSD, desde o começo da pandemia, ela estabeleceu 2 pilares de atuação muito fortes. Um foi o cliente, né? Então, a gente trabalhou aí desde o começo com a série de decisões e iniciativas, muito respeito ao cliente para adequação operacional, né? Então, muitas das
medidas e uma série de iniciativas que a gente tomou não eram exigidas ainda pelos órgãos públicos e a gente já buscou essa implantação, inclusive sacrificando um pouquinho do fluxo, um pouquinho da venda, mas garantindo uma boa percepção do cliente de respeito a ele. E outro pilar foram os funcionários, né? Então, que é um grupo de pessoas que estava, no começo dessa pandemia, teve uma situação de pânico, de temor, né? Primeiro com aquele março de lojas lotadas, de correria às compras e superabastecimento, né? Então, os funcionários sentiram muita insegurança sobre a questão da exposição, e depois, obviamente, com a exposição, tanto pessoal como no trabalho, o temor aí da contaminação, e a gente buscou orientar, suprir os funcionários de uma série de informações e de proteções também, e graças a Deus a gente vem tendo uma excelente performance de saúde do funcionário, sem expor a risco, com processos de protocolos de tratamento de casos com muita seriedade, com muita responsabilidade, com exames rápidos. Isso agregou, e esse é um desafio do cenário do Covid, que apesar das pessoas entenderem que o supermercado, por ser essencial, não fechou as portas, e teve algumas tendências de elevação de consumo em algumas categorias, a gente não está nadando contra a maré. Nós também estamos sendo impactados. Tivemos um custo operacional extremamente acrescido aí de iniciativas, né? Um custo desde funcionário, limpeza, reposição, sacrificando setores, às vezes, por medidas de segurança, uma série de coisas que estão desafiando o dia a dia, mas que são necessários. É um cenário novo, ninguém esperava isso. Quando olha assim para trás, ninguém imaginou isso, que isso se transformasse em realidade, só em literatura apocalíptica que tinha isso. Então, nós desenvolvemos todos esses protocolos de garantia para o cliente e para o funcionário. E estamos desenvolvendo uma série de ferramental também, como eu falei, tem um CRM, o e-commerce se acelerou muito nesse período, então estamos buscando consolidar essas ferramentas, a digitalização da comunicação. A CSD já vinha com o desafio de digitalizar a comunicação, a abordagem do cliente, e isso se acelerou também. E outro ponto é olhar o mercado, né? Então, esse aprendizado tem sido discutido aqui com muita frequência, com indicadores de Nielsen, e a gente não está olhando só para o nosso número, olhando para o mercado, olhando para outros segmentos, para ver o que está crescendo, por que está crescendo, o que está retraindo, né? Então, a gente esperava alguns segmentos crescendo muito e outros estagnando, e a gente está acompanhando e se adequando e buscando e combatendo também alguns segmentos que estão desenvolvendo, usufruindo um pouco desse cenário, para que a gente possa ter resultados sustentáveis, consistentes aí. Outra coisa também é a indústria, né, e as iniciativas da indústria para trazer benefício para o nosso cliente. Então, toda essa aproximação e essa interlocução nova, digital também, a própria recepção dos fornecedores agora também está nesse ambiente digital, para que a gente possa ter segurança para o cliente, a confiança do cliente de que a gente está buscando fazer o certo e trabalhando para desenvolver uma boa experiência de compra dele, e isso tem sustentado a nossa relação e o nosso dia a dia aqui com a companhia. Bom, obrigado, Thiago, obrigado, João Augusto, pelas respostas. Ok, agora voltando novamente aqui para mim, na sede da Abras, aqui em São Paulo. Queria, então, agradecer toda a nossa audiência da live de hoje, os nossos patrocinadores, a Nestlé Infoprice, em nome do Alexandre, do Igor e do Paulo. Agradecer também todas as nossas 27 associações estaduais que estiveram com a gente, acompanhando e nos apoiando. E agradecer, João Augusto, aí pelos ensinamentos, né? A gente sempre está aprendendo, a gente acha que já sabe, mas sempre tem uma oportunidade ainda de aprender, né? Dizem, João, que
A humildade não é abaixar a cabeça, né? A humildade é abrir a cabeça para os ensinamentos, para os aprendizados. E, Tiago, também agradecer aí por esses ensinamentos, essas atualizações, e passo, então, a palavra agora para o nosso presidente Sanzovo e o nosso vice-presidente Galassi aí para fazer o encerramento final. Obrigado. Ok, Márcio, mais um show de conhecimento, né, das nossas lives aí. Então, Galassi, vai você primeiro para as considerações finais. Tá ótimo, presidente. Bom, uma boa noite para todos os nossos amigos. Obrigado aí pela paciência de estar com a gente até esse horário. E realmente hoje foi um banho de loja aqui, de conhecimento. Queria mandar um abraço aí. João, Tiago, obrigado pela presença. Foi realmente muito bacana. Alexandre, Igor, Nestlé sempre com a gente. Está fazendo um sucesso danado. Já estamos na 7ª edição, né? E se Deus quiser, vamos aí até a 10ª juntos. Obrigado aí por tudo. Paulo, pô, que bacana. Esse acordo aí com a Abras vai ser muito bom para todos nós. Mais uma ferramenta que pode auxiliar o setor aí no seu desenvolvimento, inclusive nas nossas discussões, né, Sanzovo, com o governo, com os próprios companheiros aí de outras associações, para debater aí os preços das commodities, né, nesse momento que nós estamos vivendo, tão sensível nesse momento, né? Marcião, obrigado mais uma vez, um abração para todos vocês. Valeu, presidente, é com você. Legal, Galassi. E ele foi pôr justo do preço do arroz, né? Na próxima você tem que pôr o preço do macarrão também, porque eu virei o João do macarrão aí, virei meme nacional, né? Para o consumidor ver da substituição, né? Mas, sem dúvida, contra os números não há argumentos, né? A realidade, a transparência, tendo essas informações, nós vamos poder conversar muito bem, muito melhor com o ministro Guedes, lá com a Senacom, né, com a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, e mostrar a realidade dos fatos, né, da cadeia produtiva, tudo que acontece. Então, mais uma vez, aí, obrigado aos nossos convidados, ao João, ao Tiago, esse show de conhecimento que vocês trouxeram para nós, pelo tempo que vocês disponibilizaram, para todos os nossos colegas supermercadistas, aos nossos patrocinadores, a Nestlé e a Infoprice, mais uma vez, muito obrigado. Saudar a todos que nos assistiram até agora, um grande abraço a todos. Parabéns, Márcio Mirno, a equipe da Abras cada vez mais afinada aí nessa nova tecnologia da live. O Abílio Diniz uma vez falou numa live, a coisa que eu mais gosto quando eu estou numa live, eu vejo aquela luzinha piscando assim, falando vivo. É isso aí, estamos vivos e estamos transmitindo conhecimento. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado. Valeu, um abraço. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.